Shalom, queridos. Hoje é Hebreus capítulo 3. Louvado seja Deus. Jesus é superior a Moisés. Em Hebreus 3, o autor começa explicando por que Jesus Cristo é superior a Moisés. Isso ocorre porque o profeta dirigiu a casa terrena de Deus. Jesus, por sua vez, dirige a casa eterna de Deus, que somos nós. Note bem a diferença. Moisés, ele dirigiu a casa terrena de Deus. Jesus, por sua vez, dirige a casa eterna de Deus, que somos nós. Isso é muito importante. Ao dizer isso, ele alerta mais uma vez para a necessidade de ouvirmos a voz de Deus e sermos obedientes a ela. Ele cita o exemplo dos hebreus no deserto, que ouviram a voz do Senhor, mas preferiram seguir o pecado. A resistência à voz de Deus é fruto de um coração endurecido pelo ceticismo, incredulidade, algo que produz a ira de Deus e a morte. Vocês notem bem que situação a essa altura. Jesus já às portas e nós continuamos com as mesmas coisas, com essa mesma situação. Desse endurecimento, você imagina que um discipulado desse, como foi anunciado, que seria um capítulo por semana, junto com nossos discipuladores e 3 capítulos dentro da nossa casa. E 3 vezes dentro da nossa casa o capítulo do discipulado, sendo lido no lugar secreto, sendo lido após o almoço e sendo o capítulo no qual nós faríamos o culto da família toda noite. Imagine que as pessoas resistem a isso. A essa altura, Jesus já às portas, a guerra para todo lado, a gente vendo a morte em cada segundo das nossas vidas, pandemias e tudo mais que já aconteceu, que ainda vai acontecer, sabendo que antes de Jesus chegar tem esses sofrimentos todos e a gente tem resistência ainda à palavra de Deus. Era para abraçar com toda alegria, principalmente porque tem um questionário que eu sei que quando eu estava estudando, e todo estudante bom gosta de questionários, gosta de ser avaliado, porque quem vai temer aquilo que a gente se dedica e estuda, vai temer ser avaliado? Imagine que situação, no estudo secular que vai para o túmulo, que a gente sabe que a gente pode ficar com nossos conhecimentos, ninguém toma aqui na terra, mas quando a gente morre, fica no pó da terra. No entanto, o estudo da palavra, essa maneira maravilhosa da gente ser avaliado, ver tudo que a gente aprendeu, é uma alegria saber quando vai chegar lá diante do Senhor Jesus, a palavra personificada diante de nós, com aquelas vestes maravilhosas, aquele corpo incorruptível, com cravo nas mãos, cravo nos pés, marcas da coroa de espinho na testa, por causa de nós, e a gente ainda tem dificuldades. Então, só mesmo a graça de Deus nas nossas vidas. A resistência à voz de Deus é fruto de um coração endurecido pelo ceticismo, incredulidade, algo que produz a ira de Deus e a morte. E isso ainda continua em nossas vidas, nós precisamos a cada dia buscar mais de Deus, porque a Bíblia fala em Tiago, capítulo 4, versículo 8, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Qual maneira que você tem para se chegar a Deus, a não ser por Jesus Cristo? Só por Jesus que a gente se chega a Deus. E quem é Jesus? Como está escrito em João capítulo 1, versículo 14, Jesus é a palavra. Então Jesus se fez carne, a palavra, o verbo se fez carne para habitar entre nós, mas ele deixou escrito que ele é a palavra. Conviveu conosco e depois nós vamos encontrá-lo lá nos céus, quando ele vinha buscar no novo céus e na nova terra, a gente vai encontrar e abraçá-lo e ele vai dizer, eu sou a palavra, eu aqui, o verbo que se fez carne. Agora não mais em carne, mas num corpo incorruptível. Que coisa maravilhosa. Quando é que nós vamos entender isso? A necessidade de estarmos vivendo a palavra e lendo a palavra, meditando na palavra, quando o próprio Deus deixa escrito em Salmos 1, versículo 3, medita na palavra de dia e de noite e serás como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará.
Até quando vai ser isso? Jesus vai chegar e vai encontrar o povo dele ainda sem tempo para ler a Bíblia, sem tempo para sentar e ler com prazer. Em nome de Jesus, nós vamos estar em oração e jejum e isso vai parar de acontecer. Nós vamos andar todo o tempo meditando na palavra, porque Deus só tem compromisso com a palavra dele. Aleluia. Nós vemos que Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ter dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança de qual nos gloriamos. Hebreus 3, versículos 7 a 11. Nós devemos ouvir a voz de Deus. É o que está escrito em Hebreus 3, de 7 a 11. Versículos que falam que nós devemos ouvir a voz de Deus. Quando a gente fala que Jesus disse, o próprio Jesus falou em Mateus capítulo 6, versículo 6, para nós entrarmos no quarto e ali no lugar secreto, fechar a porta e ali saber que Deus vai estar nos recompensando, vamos estar numa intimidade com Ele. Quando se fala nisso, parece que está se falando em alguma coisa assim, que é esquisita, que é invenção dos pastores, porque o povo só sabe, pela graça de Deus, ainda sabe isso, né? Porque só a misericórdia, que tem muitos que nem mais no templo querem ir. Agora viraram crentes da internet, ouvindo pastores de outras denominações, pastores que não foi o lugar onde Deus chamou a gente. Deus nos chamou, com aquele que a gente ouviu a palavra, que nós nos convertemos, a gente fica até a volta do Senhor. Mas as pessoas estão desviadas da palavra de Deus. Elas deixam seus pastores que deram a atenção para elas, que pagam o preço de oração por elas, para ficarem na internet ouvindo aqueles pastores que falam coisas que vão amaciar o ego delas. Então, nem ao templo não estão querendo mais ir. Antigamente só queriam isso, ir ao templo e mais nada. Ouvir a palavra e já achou que fez algo muito grande, não sabendo que Jesus Cristo não quer religiosos, Ele quer filhos. Filhos não se contenta somente com o culto aos domingos. Filho não se contenta somente em ficar numa oração no microfone na frente do povo. Filho tem intimidade com Deus, vai ao quarto, fecha a porta e conversa com o Pai. E aproveita, obedece ao que o Pai ensinou. E de fazer discípulos, e por isso estuda a palavra, para poder estar capacitado para fazer discípulos. Filho é filho, faz diferença. Hebreus 3, de 12 a 14, fala do perigo de um coração endurecido, perigosíssimo. Coração endurecido levou o povo de Deus no deserto à morte. Dos que saíram do Egito só entraram os que nasceram no deserto, que não foram iguais aos pais, que não ficaram no coração endurecido. Esses puderam entrar. Josué e Caleb e essa turminha de que nasceu no deserto. Mas aqueles que vieram do Egito com os corações endurecidos, lembrando dos alhos da cebola. Vocês acham que estão lembrando do alho da cebola? Uma saladinha de alho cortadinho cru e uma cebolinha cortadinha crua para comer com um pouco de feijão e alguns legumes a mais. Eles estavam lembrando das frituras, das doenças, das comidas que faziam eles adoecerem, como Deus se apresenta a eles em Êxodo 15, 26, dizendo: eu sou o Deus que te sara. Com certeza eles já não eram mais saudáveis, se contaminaram com todo tipo de comida do Egito, esqueceram a dieta que o Papai do Céu deu para o povo escolhido, que é o povo hebreu. Eles tinham uma dieta especial, os alimentos dele eram saudáveis, mas eles se contaminaram. Eles queriam viver a vidinha do ímpio, que eram os egípcios. Os egípcios é considerado hoje como um mundão aí que você vê. É esse tipo de vida que eles queriam. E abandonaram realmente a Deus, e não foi em vão que os que saíram de lá do Egito morreram no deserto por causa disso, porque estiveram vivendo a vidinha do jeito que eles bem entenderam,
nem sem nenhum compromisso com Deus. Coração endurecido, que é o que o escritor aqui da Carta aos Hebreus está falando. Hebreus 3, de 15 a 19, as consequências da incredulidade. É outra coisa terrível. Coração endurecido, que já falamos, agora a consequência da incredulidade é semelhante. A pessoa incrédula é uma pessoa de coração endurecido. Depois de tudo que Deus fez para o povo dele, quando ele chamou, tirou lá do Egito, que libertou, aquele povo continuou odiando a obediência, só queria desobedecer. E hoje a igreja, depois que Jesus vem, que a obra ainda é maior, se foi grande a obra deles serem libertos, passando pelo mar vermelho a pés enxutos, agora imagine a obra do Filho de Deus descer e morrer numa cruz por nós, e a gente continua com o coração endurecido. É para ler palavra, para ficar lendo Bíblia, ficar fazendo questionário. Agora imagine uma coisa dessa. Isso tem alguma coisa que possa compensar o que Jesus fez? Não dá nem para compensar, para dizer assim, vou fazer para começar. É fazer por causa de você mesmo, que eu e você precisa. Mas dizer que vai ser alguma coisa que vai retribuir ao Senhor, retribuir o quê? Pelo que Ele fez. Mas ai de nós que não venhamos amolecer o coração e procurar tirar a incredulidade e viver a palavra. Ai de nós, porque é a palavra que é a lâmpada para nossos pés. É a palavra que é a luz para o nosso caminho. E a ordem de Jesus para nós em Mateus 5, versículo 14 é: vós sois a luz do mundo. Como você vai ser luz do mundo? Como eu posso ser luz do mundo se nem sequer a palavra que eu leio, se a palavra é a lâmpada? Salmo 119, versículo 15. A palavra é a lâmpada. A palavra é a luz. A gente não gosta de luz. A gente não gosta de luz. Se gostasse, é o tempo todo com alegria por saber que agora tem uma direção de Deus para todos nós do MAI-FJ estarmos lendo no amanhecer o capítulo do discipulado no lugar secreto, lendo depois do almoço, enquanto descansa o almoço, lendo o mesmo capítulo à noite com sua família, fazendo o culto doméstico. Era para estarmos saltando de alegria, contando isso para todas as pessoas e procurando conquistar mais pessoas para viver os melhores anos do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém. Era para dizer, venha para nós, venha ficar aqui conosco, aceite Jesus e venha para cá, que o nosso ministério está vivendo com a lâmpada para os pés e com a luz para o caminho, que é a palavra de Deus, 24 horas por dia. Mas nem parece que está acontecendo algo inédito. Nem parece. Porque é inédito. Você não vai encontrar em todo lugar essa obra. Você não vai encontrar em todo lugar a obra da santidade do namoro, vai? Porque o nosso ministério foi chamado para levar a Lagoinhas aos pés de Jesus. E qualquer cidade que nós chegarmos é para nós levarmos aos pés. E ninguém leva uma cidade aos pés do Senhor Jesus sem santificação. Sem santificação, o diabo lhe dá uma rasteira na hora. Então, tem que ter santificação. Tem algum ministério que diga para os jovens isso, tem a coragem de dizer isso para os jovens, que eles não podem estar se abraçando, se beijando antes do casamento? E dizer a explicação por quê? Porque os líderes desse ministério estudam a palavra. E a palavra tem que ser vivida, tem que ser ouvida e praticada. Como é que eu, sendo líder desse ministério, que comecei com 7 anos com a Bíblia na mão, no capítulo 12 de Êxodo, aprendendo a viver com Jesus a partir dali, vou chegar, Deus me coloca como vice-presidente de um ministério, depois de todas as experiências que eu tenho com a palavra de Deus, eu vou deixar a juventude cega? Eles podem fazer sabendo. Não, Deus não vai cobrar isso de mim, mas eles sabem muito bem o que está escrito em Mateus 5, 28. Em Mateus 5, 28 está escrito que se um homem olhar para uma mulher e pensar, já fez. Agora imagine um homem abraçado com uma mulher, beijando na boca, sem ser casado com ela, ser apenas namoradinho. Meu Deus do céu. Ainda bem que o Senhor, graças a Deus que Ele chama a gente e Ele garante, senão já tinha morrido, né? Já tinha me matado. São 20 anos falando sobre isso. E uma série de pessoas que não queriam a santidade foram embora.
E eu não tenho nada a ver com isso, é com eles e Deus, porque eu fiz a minha obrigação, que é falar a palavra, e continuo lutando pela palavra. Essa é mais uma luta que o Senhor está me permitindo passar, porque quero que o povo leia um capítulo da Bíblia. Eu quero não, Jesus quem me manda falar. O povo lê um capítulo da Bíblia por semana. Nesse capítulo ele repete a semana toda no lugar secreto, depois do almoço e à noite no culto doméstico. Já imaginou como vai ficar esse capítulo? Como vai ficar esse capítulo na cabeça das pessoas? Totalmente tomada na mente, no coração, vivendo, respirando a palavra, que é tudo que Deus quer. Quando ele diz medita de dia e de noite, ele não está dizendo a você que é para você saber um versículo decorado que você amacia cego, não. Ele está falando de você viver a palavra, meditar de dia e de noite. E aqui nós estamos vendo na carta aos Hebreus, capítulo 3, a consequência da incredulidade continua, sem querer meditar na palavra de dia e de noite. É por causa disso, porque não querem conserto, não querem santificação, querem viver como religiosos, acham bonito se arrumar no domingo, aliás, durante a semana lutando para ver qual é a roupa que vai ser no domingo, se tiver tudo repetido, vai ter que comprar outro, só para se apresentar como religiosos no domingo no templo, mas comunhão, convivência, intimidade com Deus não estão querendo. E ai daqueles que continuar sem querer, porque no céu só vai entrar quem é filho de Deus. E filho de Deus tem intimidade com Ele pela sua palavra. Então, graças a Deus que aqui a carta aos Hebreus está nos mostrando mais uma vez a necessidade da gente estar vivendo sem incredulidade. É Hebreus 3, viu? Sem incredulidade, sem distância da palavra de Deus. Tem que estar próximo da palavra, porque a palavra é Jesus. Hebreus 3, de 1 a 6, está falando Jesus Cristo é superior a Moisés. Espero que não se esqueça disso. Hebreus 3, de 7 a 11, devemos ouvir a voz de Deus. Não se esqueçam disso. Hebreus 3, de 12 a 14, o perigo do coração endurecido, não se esqueça disso. Hebreus 3, 15 a 19, consequências da incredulidade, não se esqueça disso. Eu estou repetindo para você não se esquecer e viver esta palavra 24 horas por dia. Espero que você entenda isso, que não adianta você brincar de Deus, porque nada fica oculto aos olhos do Senhor. Você está fazendo parte de um discipulado, você está se preparando para ter seus 12 discípulos. Já começou a evangelizar aquele colega de trabalho, aquele colega de faculdade, aquela vizinhança que você tem, ou você não sabia que você é responsável pela sua rua? Deus não lhe colocou num lugar para você morar, para viver como agente secreto, não. Todo filho de Deus é luz. Vós sois a luz do mundo. Você chegou em um bairro, numa rua, você tem que fazer diferença, que iluminar. Mas não se esqueça que essa iluminação vem pela sua convivência com Jesus. E Jesus é a palavra, então está escrito que lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra. Você vivendo a palavra, antes de você abrir a boca para sua vizinha da direita, da esquerda, ou da frente, ou de trás, ela já começará a perceber que algo diferente existe em sua vida. É assim que está acontecendo na sua vizinhança? É bom que você preste atenção, porque não existe luz que não chame atenção. Onde tem luz, chama atenção. Então, seus vizinhos com certeza já estão lhe respeitando. Não é qualquer palavra que eles dizem na sua presença. Com certeza, mesmo que eles não queiram Jesus, mas já sabem que Jesus está na sua vida. Que isso é que não pode deixar de acontecer. Mesmo que ninguém queira Jesus, mas é saber que Jesus está na sua vida. Você tendo esse privilégio das pessoas verem Jesus na sua vida, não importa se elas não aceitaram, você já falou, elas já viram Jesus na sua vida, mas se elas não quiseram, você sabe que nem todos são escolhidos. Deus escolhe e entrega para Jesus. Pode ser que você esteja numa vizinhança que não tem ninguém escolhido, mas você já teve, já é um exemplo de Deus ali, para as pessoas quando chegarem diante de Deus, porque o Senhor não teve ninguém para me avisar, minha filha, resplandecendo a minha luz lá, e você não quis.
Ela nem abriu a boca. Você viu Jesus na vida da minha filha, do meu filho, lá na sua lá naquela rua, quando ela chegou. E você se afastou dela em vez de você querer estar perto dela. Ninguém vai poder dar desculpa no lugar de ser um crente que realmente vive a palavra. Pode você nem abrir a boca, mas eles veem a presença do Senhor na sua vida. E ainda vai dizer para você, você é crente? É. Mas não querem, mas vai saber que você é crente. Crente em Jesus Cristo. E que vive a palavra. Isso que temos que ser o tempo todo, para a glória de Deus. Não se esqueça que o Senhor Deus nos chamou para brilhar. Você não pode chegar na faculdade e dizer assim, eu não saio para ir nos bairros, juntamente com a líder do meu ministério, que vai para os bairros marginalizados, e levar comida e dar sopão e faz isso, faz aquilo. Eu não posso porque eu estou na faculdade. Deus sabe que eu preciso estudar. Você precisa de estudar e Deus sabe disso. Agora Deus sabe também que onde chega a luz, as trevas batem em retirada. Você chegou na faculdade, quantas pessoas você já ganhou? Quantas pessoas você já levou para o ministério que você está, apresentou, mostrando que é uma pessoa nova em Cristo Jesus? Aí onde está o problema? Não pode. Quem está ligado na videira, que é Jesus, tem frutos. Então, vamos reanimar aí, vamos tomar posse da sua posição para frutificar. Porque a árvore que não tem fruto, Jesus disse que corta. Na verdade, se não tem fruto, é porque não foi escolhido. Está no meio apenas como joio, só vai ser tirado naquele grande dia. Porque nós sabemos que ninguém pode tirar o joio, parece muito com trigo. Mas se você é realmente trigo, tenha certeza que a essa altura, depois de estar com um discipulado desse, desde maio de 2023 até agora, você a essa altura já tem vidas nas suas mãos que você ganhou. A essa altura você já tem 12 discípulos, né? Com certeza. Não é possível que não tenha. Você brilha, você tem a luz, você está vivendo a palavra, está estudando a palavra. Pessoas já se converteram. A essa altura você já tem 12 discípulos. E se não tem, por favor, um sinal de alerta. É sinal que tem um sinalzinho de alerta. Vai ver onde é que está o erro, porque Jesus Cristo falou que quem está ligado nele dá frutos. Então, está ligado nele, está ligado na palavra. Então, peça perdão por alguma coisa que está acontecendo, que está impedindo desse fruto aparecer. São 12, viu? Que você vai tomar conta, sem contar outros que você vai ganhar e vai passar para outras pessoas, porque você não vai dar conta de mais do que 12. Jesus Cristo deu exemplo, o modelo é 12, então se você já ganhou tantas vidas que você não vai poder dar conta, você vai entregando para outras pessoas que você sabe que estão capacitadas para discipular também. Glórias a Deus, nós estamos em Hebreus capítulo 3 e terminando por aqui, mostrando que Jesus é superior a Moisés. E superior a tudo. O nome dele é acima de todos os nomes, como está escrito em Atos 4:12. Então, no nome de Jesus, eu cancelo toda obra de atrofiamento, toda obra de retardo, toda obra de paralisia espiritual na tua vida. E você vai ter discípulos, sim, 12 discípulos, para glorificar o nome do Senhor Jesus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do MAI-FJ, com todos os líderes de célula e componentes de célula e colíderes de célula do MAI-FJ, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.